Boa tarde, igreja. Boa tarde, igreja do Senhor. Que alegria, irmãos, podermos estar juntos. Mais um domingo, mais um culto nosso. Espero que o Senhor possa estar se fazendo presente agora na sua casa. Você possa estar sendo abraçado pelo Senhor. Que possa ser um culto especial na sua vida, onde haja transformação, onde haja cura e libertação. Esse é o desejo do nosso coração nessa tarde. E eu quero te convidar a ler comigo no livro de Romanos, no capítulo 5, onde esse texto ele fala pra gente sobre paz e alegria. Nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 4. Então, me acompanha aí, Romanos 5, de 1 a 4. A palavra do nosso Deus diz assim: tendo sido, pois, justificados pela fé, temos paz com Deus, por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça na qual agora estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isso, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque sabemos que a tribulação produz perseverança, a perseverança um caráter aprovado, e o caráter aprovado esperança. Irmãos, e essa esperança, ela não nos decepciona, porque esse Deus que derramou o seu amor nos nossos corações, hoje está se fazendo presente nas nossas vidas. E é esse Deus que nós servimos, é esse Deus que nós adoramos. Nós lemos aqui, nós temos agora acesso mediante a fé, um acesso direto a esse Deus. Que você possa nessa tarde exaltar o nome do Senhor, realmente como Ele é digno e como Ele merece. Né? Vamos orar, você pode orar comigo nesse momento? Deus querido, Deus amado, nós estamos na Tua presença, Senhor, querendo nesse momento exaltar o Teu nome, bendizer o Teu nome, dizer, Senhor, para Ti o quanto nós Te amamos, o quanto, Senhor, estamos desejosos de ter a Tua presença nas nossas vidas, Pai. Aumenta o fogo no nosso coração, traz para nós, Deus, a cada dia esse desejo de buscar a Tua face, porque queremos, Deus, sentir essa paz e essa alegria que só pode vir do Senhor. Mesmo que em meio a circunstâncias difíceis, mesmo que nas tribulações, nós queremos exaltar o Teu nome, Pai, porque só o Senhor é Deus, só o Senhor é digno do nosso louvor. Que essa tribulação, que esses problemas que às vezes nós estamos enfrentando, eles possam realmente trazer para nós essa perseverança, entendendo que aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas é muito maior. Então, em nome de Jesus, Deus, muito obrigado, Pai, porque podemos estar tendo esse acesso direto a Ti, podemos estar reunidos nas nossas casas, com as nossas famílias, podendo louvar o Teu nome, Pai. Recebe o nosso culto nessa tarde, recebe o nosso louvor, a nossa adoração e recebe, Deus, a palavra, Deus, que ela possa vir, Deus, realmente para tocar as nossas vidas, possa vir mexer conosco, Deus. Continua cuidando da Tua igreja espalhada pelo mundo, Pai. Esse é o nosso desejo, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Vamos louvar o Senhor? Exalte o Senhor, vamos cantar com muita alegria a Ele, ao erguermos as mãos. Ao erguermos as mãos, para adorar e clamarmos a Ti. Adorar, Deus de graça e
Senhor, cante pra Ele. Digno és do meu louvor, só Tu és, todos dirão que és Tu. Amém? Você pode exaltar o nome do Senhor. Ele vem até nós. Quando nós erguemos, nós levantamos as nossas mãos, nós exaltamos esse Deus vivo que todos os dias nos abençoa. E essa próxima canção, ela diz que nós podemos descansar no Senhor, descansar nesses braços que estão sempre abertos para nos receber. Que você possa estar conseguindo, né, deixar com o Senhor todas as suas preocupações e possa estar sendo invadido pela presença dEle. Em nome de Jesus. Diga isso bem forte para Ele. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. E se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guarda. Em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso. Oh, oh, oh. Queremos descansar em Ti, Senhor, pois só Tu és o Deus que pode todas as coisas. Diga, seguro. Seguro estou nos braços daquele que nunca me deixou. Seu amor perfeito sempre esteve repousado em mim. Oh, e se eu passar pelo vale, acharei conforto em teu amor, pois eu sei que és aquele que me guarda, me guardas. Em teus braços é o meu descanso. Diga, em teus braços é o meu descanso, em teus braços é o meu descanso,
Deus, toda a honra e toda a glória ao Senhor. Deus abençoe. Olá, queridos, boa noite. Mais uma vez nós estamos juntos para aprender e crescer na graça e no conhecimento do Santo. Nesta noite de domingo eu gostaria de conversar com os irmãos ainda, continuando a nossa mensagem do aniversário da igreja, daquele que habita no esconderijo do Altíssimo, aprofundar o grau de envolvimento e conhecimento que eu e você precisamos ter do quanto é essa proteção, do quanto é esse amor de Deus por nós. Eu quero pedir a sua gentileza de abrir a sua Bíblia lá no livro de Êxodo, no capítulo 25. Nós vamos ler os versos de 2 a 5. Êxodo 25, de 2 a 5. Já quero pedir que enquanto você abre a palavra, você lembre de compartilhar esse trecho da palavra de Deus, que é extremamente edificante para as nossas vidas. Êxodo, capítulo 25, versos de 2 a 5, versão NVI. Diz assim: diga aos israelitas que me tragam uma oferta. Recebe-a de todo aquele cujo coração o compelir a dar. Estas são as ofertas que deverá receber deles: ouro, prata e bronze, fios de tecido azul, roxo e vermelho, linhos finos, pelos de cabra, peles de carneiro tingidas de vermelho, couro e madeira de acácia. Esses elementos, queridos, todos, eles estão colocados na palavra de Deus no sentido de nos dar um entendimento, como fala a palavra de Deus lá em Romanos, capítulo 15, verso 4, que por meio de tudo que foi escrito para o nosso ensino, de forma que nos fortaleça na perseverança do bom ânimo, que tudo que procede das Escrituras tem um sentido. Não existe na palavra de Deus uma única vírgula, um único traço, uma única palavra que tenha sido escrita a esmo ou por acaso. Todas as coisas foram escritas para que a minha e a sua edificação seja firmada na palavra de Deus. O que nós queremos hoje, com esse ensino, é firmar a sua fé e reforçar a grandiosidade, a expressão maravilhosa que é a palavra de Deus, inerrável, totalmente coerente de capa a capa, e que tudo aquilo que foi escrito no Velho Testamento, na realidade, são tipos daquilo que Cristo fez para nós. Tipos, em linguagem teológica, são representações que são feitas no sentido de orientar para que nós entendamos uma profecia futura. Portanto, o tabernáculo em si, ele é o próprio Cristo, que veio habitar entre nós. Nós já falamos isso algumas vezes. Mas eu quero que você entenda que quando a Bíblia fala que tudo é dele, tudo é por ele e tudo é para ele, é que tudo aquilo que está na palavra de Deus é uma referência ao trabalho messiânico de Jesus, que posteriormente viria a cumprir todos os preceitos do Antigo Testamento e possibilitar que hoje eu e você tenhamos livre acesso à presença de Deus. Bom, primeiro precisamos relembrar que tudo aquilo que aqui foi colocado foram regras colocadas por Deus, descritas por Deus e seguidas à risca por Moisés. Sabe, queridos, uma das coisas muito importantes que eu observo na palavra de Deus, e às vezes a gente fica refletindo, é a capacidade que Jesus tinha de mudar ambientes. Lá em Jerusalém eu posso fazer um desenho imaginário, imaginar as ruas antes de Jesus passar por elas. Elas deviam estar cheias de pessoas doentes, de pessoas pedintes, pessoas necessitadas de atenção, de carinho, de uma intervenção do Mestre. Após a sua passagem, aquelas ruas elas eram transformadas por pessoas curadas, elas eram transformadas por pessoas libertas, pessoas salvas, porque aonde Jesus passa há uma significativa melhora e uma impressionante mudança de vida. O que a Bíblia coloca quando intervém, falando para nós acerca da utilização do tabernáculo, é que eu e você precisamos passar pelo tabernáculo, nós precisamos passar pela oferta viva de Deus, que é o Senhor Jesus, e que tem uma simbologia belíssima na construção desse tabernáculo, e que quando nós passamos pelo tabernáculo, entrando pela porta que é Cristo, nós chegamos ao ápice da adoração,
o Santo dos Santos, que nós descobrimos que Ele mesmo, Jesus, é o Santo dos Santos, Ele é o Santíssimo. Mas mesmo sendo Santíssimo, Ele permite, através do seu sacrifício, que eu e você entendamos a profundidade do seu amor. Se você fizer uma leitura continuada do capítulo de número 25, você vai ver que há uma descrição clara, não só de materiais, mas também de cores que deveriam ser usadas ali no tabernáculo. E eu gostaria de, nesta noite especificamente, me ater ao Santo dos Santos, o local onde era a residência do coração de Deus, onde Jesus estava, e ali ele trabalharia no coração das pessoas que com ele estavam. Nós já falamos para você, o tabernáculo era um quadrado de 5 por 5 metros e que tinha 4 coberturas diferentes. A Bíblia fala para mim e para você que ali naquele local haviam 4 abóbadas da tenda feita de materiais, tecidos e cores diferentes e que tem um significado belíssimo para mim e para a sua vida. Isso traz para mim e para você a certeza de que eu, quando estou em Cristo, eu não apenas descanso no esconderijo do Altíssimo, mas eu estou debaixo de suas asas, eu estou protegido 4 vezes, eu estou protegido espiritualmente de 4 formas diferentes. A primeira cobertura que se via de dentro para fora, o forro imediato do tabernáculo, queridos, a Bíblia diz que era uma cobertura de linho branco, um linho fino, um linho tecido e que tinha 4 cores e que essas cores são muito simbólicas e que têm um significado tremendo para a minha e para a sua vida. Essa cobertura de linho branco, ela traz para nós a imagem de 4 cores diferentes que eram tingidas nessa cobertura de linho. Era uma cobertura listrada. Ela tinha 4 cores. Ela tinha o branco natural do linho. Ela era tingida também de azul. Ela era tingida também de vermelho. E ela era tingida também de púrpura. Que nós vamos detalhar agora o significado de cada uma dessas cores. Primeiro, queridos, o branco natural, que era parte dessas cores integrantes, ela fala para nós sobre pureza, sobre santificação. Lá em Apocalipse capítulo 19, verso 8, a Bíblia nos fala de que aqueles que estavam assentados diante do Cordeiro, na sala do trono de Deus, eles vestiam vestes brancas de linho fino. Essas vestes, a Bíblia ali revela, elas são resultado da justiça de Deus, eles são lavados pelo sangue do Cordeiro. Essas vestes trazem a mim e a você o sentido de pureza e de justiça. E o linho branco, ele traz para nós a imagem do Evangelho de Lucas, porque o Evangelho de Lucas, ele foi escrito para o povo grego em grego, e ele tinha a ideia de fazer de Jesus o Filho do Homem que era puro, que era perfeito, que era santo. Lá em Apocalipse 19, 8, a Bíblia diz assim: e foi-lhe dado que vestisse linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. Irmãos, eu quero dizer para você que o branco que está no tabernáculo, o branco das vestes de Jesus lavadas para nos purificar, ela nos acoberta debaixo da proteção e certeza de que houve um dia um Cordeiro Santo que morreu no meu e no seu lugar e que era perfeito, e que nós somos também acobertados por essa perfeição divina. A segunda cor era o azul. O azul nos lembra o céu. Em qualquer lugar do mundo, desse planeta em que nós estejamos, o céu potencialmente será azul, salvo hoje pela poluição, né? E a cor azul, amados, ela traz à minha lembrança as coisas do céu. Então, a Bíblia, além de trazer o linho fino branco, que nos fala de pureza, ela nos traz também o azul, que nos lembra coisas divinas. Aquele homem puro, falado lá no livro de Lucas, e que representava o branco, é representado também no Evangelho de João, como Jesus, o Filho de Deus, o homem divino que desceu dos céus para perdoar e vivenciar e vicariar o meu e o seu pecado. A Bíblia fala lá em Hebreus, capítulo 4,
verso de número 14, que Jesus ele era o grande sumo sacerdote. Ele era o homem, filho de Deus, capaz de descer dos céus para nos dar a santidade que só um Deus poderia nos dar. Então, o terceiro tecido, a terceira cor de tecido que era impressa nessa primeira camada de linho fino era também o vermelho ou o carmesim. O vermelho, ele traz para nós a ideia do sangue de Cristo derramado em favor de nós. O Evangelho de Marcos, ele traz para nós a ideia de Jesus, o servo sofredor. O servo que derramou seu sangue por amor de muitos. Eu não sei se você sabe, a palavra Adão, em hebraico, ela significa vermelho. A cor vermelha, ou carmesim, na linguagem hebraica, ela era retirada do estômago de um verme que morava no fundo do mar. Essa coloração, ela traz à nossa memória o sangue derramado ali na cruz do Calvário por Jesus, por mim e por você. Eu não sei se você sabe, mas lá em Gênesis, a Bíblia fala que o primeiro homem, chamado Adão, o significado do seu nome era vermelho. E no Evangelho de Marcos, ele traz Jesus como o servo sofredor, aquele que foi esmagado como um verme. Lá em Filipenses, no capítulo 2, versos 7 e 8, a Bíblia diz que Jesus, quando foi achado na forma de homem, ele humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte, e morte de cruz. O Evangelho de Marcos, ele foi escrito para os romanos. Ele foi escrito para que eles entendessem que ele era o servo de Deus, que viria libertar pecados. A própria palavra de Deus, mais adiante, em 1 Coríntios, no capítulo 15, verso 45, ela diz que assim como o pecado entrou no mundo por um homem, o primeiro homem, Adão, o segundo Adão, que é Cristo, ele seria aquele que retiraria os pecados do mundo, aquele que sofreu por mim e por você, aquele que de fato vai extrair todos os pecados da humanidade, inclusive os meus, inclusive os seus. Então, acompanhando, a primeira cor era o branco do linho puro, que significava a justiça e a pureza de Deus. O segundo era o azul, que significava o lado divino de Jesus, ele era Deus, mas ao mesmo tempo ele também se fez homem, quando lá na cor vermelha ele se tornou um servo e derramou naquela cruz o seu sangue por amor de nós. A quarta e última cor era a cor púrpura. A cor púrpura, também chamada de cor roxa, aqueles irmãos e irmãs aí que entendem um pouco de arte, de pintura, sabem que a cor roxa ela é o derivado da mistura das cores azul e vermelho. O azul divino e o vermelho humano. E a cor púrpura, ela era a cor utilizada, inclusive o Evangelho de Marcos diz que ali na crucificação, o Senhor Jesus ele foi coberto por um pano púrpura em gozação dos soldados, dizendo a ele que ele era o rei dos judeus. O Evangelho de Mateus, ele traz Jesus exatamente como o rei dos judeus, o Messias que viria libertar os nossos pecados. E a cor era uma cor utilizada única e exclusivamente por pessoas nobres, por reis, por rainhas, por imperadores. Portanto, essa primeira cobertura de 4 cores, ela traz para mim e para você uma mensagem muito linda. Ela diz que eu sou coberto pela pureza e pela justiça de Deus no branco do linho. Eu sou coberto por um homem que era homem e que assim derramou seu sangue por nós na cor vermelha. Eu sou coberto por um homem Deus que desceu dos céus e se humilhou e se tornou um verdadeiro servo do nosso Deus. E a última cor, a cor púrpura, fala que apesar da sua santidade, da sua pureza, de tudo aquilo que ele tinha, ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Essa primeira cobertura de linho, ela era a divisão entre nós e as coisas do mundo que virão a seguir. Nós vamos ver que todos os demais tecidos que cobrem a segunda, a terceira e a quarta camada
também tem um significado belíssimo na nossa vida, mas o linho, ele mostra que, primeiramente, diante de Jesus, eu tenho que passar pelo sangue, eu tenho que ser purificado, eu tenho que entender que Ele é o Filho de Deus que morreu por mim, para me levar à remissão e uma vida completa com Deus. A segunda cobertura, que ficava por cima do tecido de linho fino, era feito com um tecido que era tecido com pelos de bodes e de cabras. Curiosamente, lá em Êxodo, capítulo 35, verso 25, a Bíblia diz que esse tecido ele foi feito pelas mulheres. Ele foi tecido pelas mulheres e ele, não por acaso, ele demorou 9 meses para ficar pronto. Qual é a ideia que isso traz para a minha e para a sua vida? Que a segunda característica marcante de Jesus dentro do tabernáculo, além de sua pureza e santidade, é que ele era de fato homem. Ele era alguém que viveu por mim e para me libertar dos meus pecados. Esse tecido, um tecido grosso feito de pele de cabras e bodes, ele era usado, nós vamos perceber isso no Velho Testamento, muito pelos profetas. Os profetas tinham o hábito de se vestir com esse tecido, que era um tecido extremamente resistente. Quando a Bíblia nos fala que foi feito por mulheres, me dá a ideia do quanto é importante, queridos, quando vocês, mulheres, se reúnem para orar e para tecer uma cobertura espiritual para a igreja. Os resultados que nós temos sempre são de extrema força e resistência, assim como era esse tecido feito de pele de pelos de cabras e de bodes. Em Levíticos capítulo 16, versos 5 a 10, a Bíblia fala que durante o ritual de sacrifícios 2 bodes eram usados para a expiação dos pecados. O sacerdote chamava o primeiro bode e o segundo bode fazia uma oração sobre a cabeça deles. Um deles era escolhido e era sacrificado, o outro ele era levado para fora da cidade para viver sozinho no deserto, porque no momento em que era feita aquela oração, aquele bode recebia todos os pecados daquela comunidade. Da mesma forma, quando Jesus expiou os nossos pecados naquela cruz, Jesus foi o bode expiatório. Se você não sabia, saiba que a razão dessa expressão bode expiatório é porque o bode recebia os pecados e ele então era condenado e afastado da congregação e ia viver no deserto. Assim Jesus também, ele não foi sacrificado em Jerusalém, ele foi sacrificado fora da cidade, porque a Bíblia diz lá em Isaías 53, que naquela cruz ele levou todos os pecados do mundo. Quando é feita a expiação, significa que absolutamente nada mais pode nem precisa ser feito para que o Senhor perdoe os nossos pecados. Jesus levou sobre si os nossos pecados. E a segunda camada de tecido que há no Santo dos Santos, ela traz para mim e para você essa mensagem. A primeira, a pureza, a justiça, a divindade e a majestade de Cristo. A segunda camada, ela traz para mim e para você a mensagem de que o sacrifício feito pelo Santo dos Santos, o homem mais santo que pisou esse planeta, ela era absolutamente suficiente para expiar todos os nossos pecados. Portanto, quando você chegar no Santo dos Santos, os seus pecados já estarão totalmente perdoados. A terceira cobertura, ela era uma cobertura feita de pele de carneiro tingida de vermelho. O carneiro, quando pequeno, a ovelha, o cordeirinho, é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. João capítulo 1, verso 29, assim se refere a Jesus. E eu quero salientar para vocês que aqui não era o pelo, era a pele. A pele é o pelo que é raspado, tirado todo o pelo que existia ali naquela pele, e a pele fica lisinha, mas toda macerada, toda ferida, ela fica raspada e depois ela é curtida com produtos extremamente agressivos no sol muito quente. Sabe, queridos, o nosso Senhor Jesus, primeiro, ele nos purifica, ele nos santifica no linho branco, mas depois também ele nos faz expiar os nossos pecados pela sua santidade, pelo seu sacrifício na cruz. E em terceiro lugar, na cobertura de pele de carneiro, a palavra traz para mim e para você
a informação de que ele, naquela cruz, ele foi moído pelos nossos pecados. Ele foi raspado, seu sangue foi sorvido naquela cruz por conta de tudo aquilo que ele amava a mim e a você. Portanto, quando eu estou ali no Santo dos Santos, eu quero que você saiba, irmão, irmã, quando você entra no templo, ou quando você entra no seu quarto e você começa a orar a Deus, imediatamente há uma primeira cobertura de você da pureza do linho branco. Depois o Senhor vem e expia seus pecados, Ele lhe perdoa de tudo. E mais do que expiar, apenas tirar pecados, Ele lhe deixa limpo, alvo como a neve. Esse tecido feito de pele de carneiro, ele era impermeável, ele era muito resistente, ele era praticamente impenetrável. Quando você está debaixo da mão do Senhor, quando as asas do Senhor estão sobre a sua vida, e você está em oração, devotando sua vida e gratidão a Ele, você está coberto pelo menos 3 vezes, porque o sangue de Jesus, ele nos purifica de todos os pecados. A quarta e a última cobertura, que ficava sobre todas, a gente pode dizer que era o telhado do Santo dos Santos, ele tinha um significado ainda muito mais bonito, e eu queria finalizar a mensagem de hoje explicando para você esse significado. A quarta cobertura, a que ficava pelo lado de fora, ela era feita com um tipo de pele chamado tahash. Tahash em hebraico era um tipo de pele impermeável, extremamente dura, resistente, e que era usada muitas vezes para cobrir tendas e também para proteger móveis e objetos que estavam em mudança. A própria Arca da Aliança e os utensílios do tabernáculo eram cobertos com pele tahash para que no caminho do deserto não sofressem nenhum dano. Mas, na verdade, essa pele de tahash ela era feita de texugos, um animal que nós conhecemos muito pouco aqui no Brasil, mas que é muito abundante na Europa, e que é um animal extremamente curioso, porque, observe, como tudo que da Bíblia há para nossa edificação e ensino, essa pele que revestia, que cobria a pele de carneiro, que cobria o tecido de pelo de cabra, que cobria o linho fino, que cobria a sua vida em adoração a Deus, ela era feita da pele de um animal chamado texugo, que é resistente à picada das víboras, das serpentes. Ele é um animal que luta com as serpentes e ele é imune ao veneno de Satanás, o inimigo de nossas almas. O texugo também é um animal extremamente curioso, porque ele é capaz de enfrentar de igual para igual até os leões. Ele é extremamente audaz, ousado e destemido. Sabe, queridos, quando você está debaixo da proteção das asas do Altíssimo, existe uma couraça sobre você, que não tem medo do inimigo e que parte para cima. Uma couraça que te protege das picadas das serpentes, como depois Deus falou para Paulo, que aqueles que o seguissem, eles não temeriam o veneno das serpentes. Essa linguagem ela é espiritualizada, dizendo que quando nós estamos debaixo da proteção do Altíssimo, a santidade de Cristo, ela não apenas nos protege, mas ela repele o ataque de cobras, escorpiões e leões. Não por acaso, esses 3 animais em Apocalipse, serpente, o escorpião e o leão, eles são figurativos da figura de Satanás, o inimigo das nossas almas. Se você for em Israel hoje, eu peguei esse comentário pela internet, eu infelizmente ainda não fui em Israel, mas os guias, eles dizem também que boa parte daquela cobertura era feita também com o couro de peixe-boi, de golfinhos e de focas, alguns animais marinhos que tinham também essa mesma utilidade. Portanto, essa grande cobertura ela era, na verdade, um patchwork de várias peles diferentes e que davam proteção total aos tecidos mais nobres e mais finos abaixo dele. Estavam abrigados do inimigo, mas quando você olhava de longe, você via a unicidade de uma pele só. Você via a resistência, impermeabilidade
E dessas 4 coberturas, o mundo só via a pele dos texugos, ele só via o exterior. Da mesma forma, o nosso Jesus, ele não tem aparência e nem forma para ser identificado dessa ou daquela forma. Ele veio para todos, ele veio para todas as nações, para todos os reinos, para todas as etnias. O que vai mostrar que você é de Jesus não é o seu exterior, não é o aparato dos cabelos, a maneira como você veste. O que vai mostrar que você é de Jesus é a cobertura que você tem por dentro. Se você tem a pureza e a justiça de Cristo, se você foi lavado pelo sangue de Jesus, se o seu pecado foi expiado, como do bode expiatório no sacrifício de Cristo, então o melhor de Deus está dentro de você. Você não precisa forjar uma aparência, você não precisa forjar uma linguagem, você precisa deixar que o seu interior seja totalmente coberto, totalmente revestido, e quando você estiver na presença do Santo dos Santos, ouça o que eu vou lhe dizer. Assim como aquelas ruas de Jerusalém, que antes eram repletas de doentes, de aleijados, de necessitados, depois que Jesus passava por eles, a rua ficava repleta de curados, de libertos, de revivificados e até de ressuscitados. Passe pelo tabernáculo de Cristo. Permita que a sua alma, o seu coração, todos os dias, faça esse caminho, o caminho da purificação, o caminho de estar na presença daquele Todo-Poderoso que morreu por mim e por você. Passe por ele. Permita que o tabernáculo de Cristo passe em sua vida e tenha certeza, a sua história, assim como daqueles desvalidos nas ruas de Jerusalém, ela será contada como uma história de um vitorioso, de um guerreiro de Deus. Que Deus te abençoe grandemente, que Ele guarde a tua vida e que Ele derrame bênçãos sem medidas sobre você e sobre sua casa. Pai, louvado seja o teu nome, Senhor. Bendito, eterno Deus poderoso, eu louvo-te, eu te bendigo, eu te exalto, Senhor, por tudo que tu tens feito, por tudo que tu fizeste por nós. Que a tua palavra continue fazendo cada vez mais e mais essa situação, Senhor, de purificar, de resguardar, de limpar pecados e de transformar vidas. Continua conosco, Senhor, no nome santo, precioso e divino de Jesus. Amém. Deus te abençoe grandemente, meu irmão.